sem saber o que significa esse chamado ao diaconato permanente. Então, Deus já começava a me incomodar, Deus já falava, olha, conheça mais a igreja, a vida de paróquia, essa vida de ajudar os pobres, a vida missionária. E eu não sabia o que significaria o diaconato. Então, depois de um tempo, Deus falou no meu coração, olha, eu quero te convidar a uma vocação mais específica. Eu conversei com a minha esposa, tudo é com ela. E aí eu falei, amor, eu tô seguindo... Lá em casa não é assim não, tudo com ela não. Né? Não. Lá em casa não é ela, né? Lá em casa não é tudo com ela, não. É tudo ela, né? Não é com ela, não. É ela. Esses aí, quando fala assim, brabão assim, são os mais mandados. Mas vai, diga. É que nem eu. Então, veja. Então, eu conversei com ela, falei, amor, coloque em oração. E ela falou, vou rezar. Digo, amém. Então, ela foi rezar, somente eu e ela sabíamos dessa história. Certa vez, padre Adriano Zandoná foi lá para Aracaju, um evento, ele foi lançar um dos livros dele e tal, e eu já na comunidade. Naquele tempo eu fiquei com ele, cuidando dele. E eu fui levá-lo na casa onde ele estava hospedado. Tranquilo, ele na banco da frente e minha esposa atrás no carro. Quando eu cheguei no local, deixei o padre desceu do carro, já foi embora, nos despedimos. Quando ele estava na portaria, ele voltou. Ele falou, filho, o senhor me pede para falar uma coisa com você. Eu digo, pois não, padre. Ele falou assim, Deus está perguntando até quando você vai enrolar ele com essa história do diaconato permanente. Eita. Mandou assim, não teve negócio de vamos na ver. Lata, nem recado mandou. Na testa, não foi assim. nem um recado. Não. Aí a sorte que minha esposa estava do lado. Porque se eu fosse falar para ela depois, ela ia falar aquela história. Ia falar aquela história. Ela falou aquela história. Então assim, a partir dali, eu tive a coragem de dar o caminho. E aí foi uma bênção de Deus. E amo ser diácono. Faço questão de usar roupa de clérigo. Porque para levar Deus ao povo. Então, o diácono hoje... Deus me ajuda em quê? A cuidar dos pobres, a cuidar dos excluídos. Diácono significa serviço. Serviço. A palavra diácono significa serviço. Somos ligados diretamente ao arcebispo, né? O bispo. Então, o bispo acolhe o diaconato permanente. Então, eu sirvo hoje, além de eu estar numa paróquia, lá na Santa Teresinha do Menino Jesus, a quem mando um abraço ao meu querido pároco, o padre Anderson Pina, querido e amado, eu também faço um trabalho no Tribunal Eclesiástico. Eu vou falar daqui a pouco mais sobre isso, mas a questão da Canção Nova, você falou uma coisa que eu não sabia. A primeira TV da Canção Nova do Brasil foi em Aracaju. Sim, a TV Canção Nova nasce em Aracaju. A Canção Nova nasce em São Paulo, mas a TV Canção Nova nasce em Aracaju. Deus, né, inspirando no coração do São Jonas, nosso fundador, Deus foi abrindo. Então, lá em Aracaju, uma TV chamada TV Jornal, à época, ela ia ser vendida. E aí já estava tudo certo para ser vendida para um outro grupo que tinha interesse na comunicação. Só que o bispo da época, foi o bispo que me ordenou, Dom José Palmeira Lessa, que hoje é emérito. Dom Lessa, queridaço, amado. Então, ele, quando soube da venda da TV, ele falou, eu não tenho dinheiro para comprar. Não tenho. Mas ele falou assim, mas eu conheço alguém que tem. Coitada, nem sabia. Aí ele liga pro Monsenhor Jonas Abib. Padre Jonas, tem uma TV aqui em Aracaju que está querendo ser vendida e é pro senhor. O Padre Jonas pegou o avião, foi para lá, houve a reunião, e na reunião, Dom Lessa, como arcebispo, ele chamou o Monsenhor Carvalho, à época, que era o coordenador, o diretor do Colégio Arquidiocesano, e o arquidiocesano investiu o dinheiro da TV e a Canção Nova ficou pagando com todo o aval da igreja. Então ali foi um grande milagre. E aí pronto, glórias a Deus, a Canção Nova consegue a primeira geradora. Para você entender o que é geradora, é chamada ponta de rede. A geradora, você gera o conteúdo, como aqui está gerando conteúdo, e eu quero jogar numa TV. Eu preciso ter uma ponta de rede, que é a chamada geradora. Então a primeira geradora de TV é em Aracaju. E aí, como é que vai pagar esse dinheiro agora? E aí surge um movimento em cima de Dom Bosco, o projeto Dai-me Almas e Ficai com o Resto. Então o projeto Dai-me Almas da Canção Nova, que você tanto conhece e nos ajuda, e graças a Deus, obrigado por nos ajudar, por ser sócio evangelizador, nasceu para pagar a TV Canção Nova em Aracaju. Por isso que Aracaju, o Monsenhor Jonas profetiza, Aracaju é terra de milagres, celeiro de vocações, porque o grande milagre da TV Canção Nova nasce em Aracaju. Em Aracaju, a Canção Nova tem praticamente quase tudo em miniatura lá.
Sim. Só não tem rádio. Lá não tem rádio. Lá Tem temos- rincão, tem auditório. rincão, tem auditório maravilhoso, tem um rincão maravilhoso, tem um estúdio hoje com 2 grandes estúdios. Estamos construindo uma capela em honra a Eu vou São lá. Miguel. Então lá é uma estrutura. Pode e já está convidadíssimo. Marcar pra ir no- Então nós temos uma estrutura maravilhosa e um povo de oração. Porque como a Canção Nova em Aracaju, ela era um estúdio de TV, ela é vizinha a um terminal de ônibus. Então, assim, é muito fácil chegar na Canção Nova. E o povo é muito fiel. Então, assim, os eventos, graças a Deus, bombam na Canção Nova de Aracaju. Então, nós temos a TV, nós temos o Rincão, nós temos auditório, nós temos auditório menor, auditório maior. Então, nós temos uma estrutura bem legal lá, claro, para honra e glória de Deus. Agora, como diácono e usando o clésima, eu acho que 80% das pessoas chamam de padre. E aí? Os que não conhecem 80 das 99, né? Eu acho que só não me chama de padre minha esposa, minha família. Você já me chamou de padre, se você percebeu não, você já me chamou de padre, já. Já, mais. Eu? normal. É Eu? bem comum. Deve ter sido sem querer, não é? Mas faz parte. Mas e aí? Eu tento fazer isso, Guto, com muito carinho, porque, infelizmente, as pessoas perderam as referências. É porque é importante lembrar que o clésima é uma veste clerical, que tanto cabe ao padre como ao diácono, Como ao bispo. ao bispo. Alguns seminaristas usam, mas é ao padre, ao diácono e ao bispo. Então, É a veste clerical. ordenada. Então, assim, geralmente quando é em missão, sempre usa. Eu entendo, né, as necessidades. Vou dizer de mim. Eu fiz um voto com Deus, né, na Canção Nova, a gente conversando com alguns padres amigos, padre Roger Luiz, padre Edmilson. Sim. Então, assim, e nós temos a TV, né? Agora tem a questão do Instagram e tal, mas a Canção Nova, ela tem a TV. E a TV dá uma visibilidade tão gigantesca como esse podcast mesmo. Gigantesco. E Deus vai levar, você não tem noção desse podcast. Ele não é esse, estou falando o canal. O canal. Como Deus vai edificar, Em nome de honrar Jesus. cada Amém. vez mais vocês. Então, só que naquele tempo não tinha, é só a TV. Então, a TV dá uma visibilidade muito grande. E aí você começa a ficar muito vaidoso. Então, é importante para mim, como diácono, entender que eu preciso usar a veste não apenas como um hábito. Certo. O exterior tem que refletir o interior. No interior. É que nem uma aliança de um casado. Eu sou casado. A aliança não pode ser apenas um sinal externo. Tem que simbolizar, como a gente troca no casamento. Isso. Recebe esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Sim. E vai colocando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no casamento ainda mandar um beijo na aliança. Eu sou desse. Então, assim, eu uso a roupa clerical primeiro para as pessoas identificarem e perceberem que ali tem um ordenado. Certo. Porque eu aprendi na palavra de Deus que onde uma pessoa consagrada, aí pode ser o batizado, Sim. todo, onde ele está, a natureza muda. Então nós precisamos tomar posse de que nós somos separados. Veja, eu não quero verdade, falar que você é verdade. melhor do que ninguém. Você é batizado, veja, não é porque eu sou ordenado. Se você é batizado, você recebeu o Espírito Santo no batismo, você já é separado de Deus para fazer diferença na terra. Então nós precisamos usar a força do batismo para revolucionar o mundo. E, infelizmente, nós estamos tornando muito parecido com o mundo. Então, não há diferenciação. Veja, antigamente, né, vou voltar uns 10 anos, um membro da Renovação Carismática, ele era conhecido porque ele andava com a Bíblia. Isso é sinal do cristão. Então, nós começamos a não andar com a Bíblia. Nós começamos a não andar com texto. Nós começamos a não andar com cruz, com crucifixo. Nós começamos a ficar muito igual ao mundão. E eu quero dizer para você, nós somos batizados para sermos a diferença. Por exemplo, uma casa de um católico. Aí eu olho, não tem jeito. Sim. Se eu entrar na casa de um católico e não vê a imagem de Nossa Senhora, já começa a perguntar, cadê a Virgem Maria? Cadê o crucifixo? Cadê o Espírito Santo? Ah, não, aqui tem um quadro maravilhoso de Monet. Eu digo, massa, que bênção. Cadê o crucificado? Então, assim, o católico, nós estamos... Então, quando você vai na Terra Santa, menos de 0,5% daquele povo é católico. É inacreditável. Menos de 0,5%. Mas o que eu acho lindo é toda casa de católico, na fachada, não é dentro, não. Dentro é fácil. Na fachada, ele coloca a imagem de São Jorge, ele coloca a imagem de Nossa Senhora, para mostrar a todo mundo, aqui mora um cristão. Então nós temos medo de ser cristão. Nós temos medo. E eu entendo que usar o clésima, hoje, é intimidador. E o ciúme dos padres? Qual é a pergunta? Qual é a pergunta? Não entendo. Parli più lentamente, eu sono brasiliano. Parli italiano, per favore. Não tem não, né? Qual é a pergunta?
Vou invocar o Padre Rony agora. Pula essa. Tô lascado. Pula essa. Não é questão de ciúme, não. É questão de... É identidade. Veja, eu conheço padres que usam klezmer, eu conheço padres que usam batina. Sim. Eu conheço mas eu acho assim que é um Com certeza, voto. não, peraí. Com certeza você já foi criticado por algum padre por usar klezmer. Vários. 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 Mas eu sou obediente ao meu bispo. Isso. Quem manda em mim não é o padre. Que Quem está manda no em mim- Código de Direito Canônico que você pode usar. Mas eu obedeço. Se o meu bispo ligar para mim agora e Tire. falar tira, eu tiro. Sim. Porque quando eu fui ordenado, Guto, e eu levo muito a sério, a nossa igreja católica ela é linda. Eu louvo e bendigo a Deus pelo teu podcast. Porque você está trazendo informação ao povo. É. Você está trazendo informação católica ao povo. Bem, que Deus faça prosperar. Dom Henrique Soares da Costa, posso dar um parênteses rapidinho? Claro, principalmente dele. Ave Maria. Teve uma homilia que ele fez lá na Canção Nova. Ai, meu Deus do céu. Lá no Rincão. E era sobre a figueira amaldiçoada. Sim. Eu digo, ô Jesus, logo esse evangelho. O Henrique vai acabar com a gente hoje em 200 pedaços. E Dom Henrique, ele falava bem assim, canção nova. Se vocês nasceram para serem fiéis ao seu carisma, que vocês se espalhem pelos 4 cantos da terra. Mas se vocês nasceram para confundir um povo, que vocês sequem e sumam logo de vez da face da terra. Esse é Dom Henrique. Então Dom Henrique dizia para nós, se é para ser fiel, vai com tudo. Se não for, esquece. Então, eu conheço padres que eles têm o chamado de usar a batina. É um chamado dele. Diácono, ele é obrigado a usar a batina? Não. Mas tem padre que usa, tem padre que não usa. Quem é o melhor? Nenhum. Não é a batina que vai dizer. Não é o klezmer que vai dizer que eu sou melhor ou pior. Agora, quando eu uso, aí eu vou dizer de mim, não quero dizer de ninguém que não usa. Quando eu uso, eu chamo para mim um peso gigantesco. Porque quem me vê na rua de klezmer, espera de mim a atitude de um homem de Deus.